Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, né, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, em sul de Minas. E hoje eu estou sozinho aqui para entrevistar a bióloga Verônica Souza da Mota Gomes, que é analista da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Essa é mais uma série sobre empregos não acadêmicos, que é uma dúvida frequente de vários alunos atualmente que não querem fazer a parte acadêmica, não querem continuar o mestrado, fazendo doutorado. Eles querem tentar trabalhar, entrar no mercado e têm dificuldade de achar informações sobre empregos não acadêmicos para biólogos, né? Então, eles acham um curso muito voltado para a acadêmica e precisam ou gostariam de ter uma noção de uma atividade mais prática, mais aplicada. Então, Verônica, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite para participar do episódio e vamos começar você falando um pouquinho da sua graduação. Só uma informação que a Verônica é da minha turma de graduação, da FRJ, então ela fez Ciências Biológicas na graduação junto comigo, mas conta para o pessoal como é que foi a sua formação no sentido de onde você fez estágio, depois da graduação, mestrado, doutorado, aí fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha trajetória, mas principalmente de onde eu trabalho hoje, que é uma empresa pública federal e que pode ajudar, inclusive, a explicar um pouco para a população em geral, né, e principalmente os alunos de graduação, né, sobre planejamento energético, sobre os estudos que a gente faz lá, né? Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, sobre a minha trajetória acadêmica, principalmente na graduação, eu, como você falou, a gente fez a graduação juntos lá na FRJ e lá, na época, não sei se foi muito reestruturado o currículo, mas a gente fazia 2 anos de ciclo básico e depois, nos próximos 2 anos, a gente escolhia, então, um bacharelado ou a licenciatura. E eu escolhi o bacharelado em Ecologia, assim como você, e foi muito interessante o curso, e a gente sentia que precisava fazer um estágio até para aplicar um pouco daquele conteúdo teórico que a gente estava tendo. E eu fiz um estágio no Laboratório de Ecologia de Peixes, com a professora Érica Caramachi. Aprendi muito. Fez quanto tempo? Foram, 1 ano, mais ou menos? 2 anos? Foram 2 anos, se eu não me engano. Foi por aí. E foi muito bom. A primeira noção que eu tive de análise de dados foi lá. Né? Eu tinha uma amiga que estava na graduação junto comigo, a Daísa, que também me ajudava bastante. Assim, essa parceria, né, dos graduandos é bem interessante. E ela já estava mais tempo no laboratório, então foi me passando bastante coisa da rotina. A gente fez bastante campo também, vários projetos, né, de pesquisa dentro do laboratório, essa análise dos dados, trabalhar um pouco com Excel, na época, o Access, e um pouco de estatística, isso tudo eu aprendi bastante lá dentro. Até sobre peixe você aprendeu? Uma coisa interessante, porque eu conheço a Verônica, né, então ela sempre gostou de aves, né? Isso é uma coisa legal também de comentar, né? Porque assim, eu estou falando isso porque tem muita gente lá na Unifal, por exemplo, e provavelmente deve ter muita gente em universidade do interior do Brasil, longe do mar, que gosta, por exemplo, de biologia marinha e falou, eu queria fazer estágio de biologia marinha, mas não existe nenhum laboratório que trabalhe com biologia marinha. Então, ou, sei lá, uma outra coisa, biologia marinha só me veio na mente agora, mas pode ter alguma outra coisa que a pessoa goste e não tenha isso na universidade. Sei lá, fungos, e bactérias, sei lá. E você é um exemplo legal, você gostava de aves, tinha um laboratório de aves, lá tem, né? Tem gente que trabalha com ecologia e zoologia lá com aves, né? Mas de qualquer maneira você foi fazer com peixes, né? Você começou com ecologia de peixe, né? Isso, exatamente. Mas por quê? Conta um pouco essa história pra galera que acha importante. A Érica era nossa professora, né? De uma disciplina da graduação. E achei muito interessante o trabalho dela, me puxou.
E, na verdade, sim, claro, eu já gostava de aves, mas o laboratório tinha muito uma vertente zoológica. E eu comecei a gostar muito da vertente ecológica, né? Então, eu vi uma oportunidade de desenvolver um pouco a ecologia, o conhecimento, né, e a prática de ecologia, mesmo que fosse com um objeto de estudo diferente. Então, no caso, trabalhei com peixes, aprendi um pouco sobre a biologia dos peixes, mas aprendi muito sobre o trabalho em ecologia, lá no laboratório de peixes. E, então, mais para o final da graduação, como eu já pretendia fazer mestrado com aves, eu falei, bom, eu tenho que, então, exercitar um pouco, né, esse trabalho com aves para depois, no mestrado, eu conseguir desenvolver melhor. E foi no final da graduação, então, que eu fui para o laboratório mesmo, tendo esse viés mais zoológico, mas para ter contato com os métodos de coleta de dados, né, de captura de aves, de observação, né, e com o tipo de análise e de processamento de dados que você faz com dados de aves. Então, no final da graduação, eu fui para o laboratório de aves e um amigo meu, né, que vocês conhecem, deu a ideia, me levou para o bom caminho, de fazer mestrado na Unicamp. E foi ótimo, realmente foi muito bom, porque a gente já tinha tido as aulas da graduação do bacharelado em ecologia com aqueles professores ali, e se a gente fizesse mestrado ali, a gente ia ter aula com os mesmos professores, então seria uma corrente muito parecida de pensamento dentro da ecologia, e na Unicamp é um pensamento um pouco diferenciado da UFRJ. Foi muito bom ter esse contato com esses outros professores, né, no caso do mestrado, e no mestrado, então, na Unicamp eu já trabalhei com aves, com ecologia de aves, mais para a vertente de alimentação das aves, frugivoria, dispersão de sementes, nessa linha. E no doutorado eu voltei para o Rio de Janeiro, até por uma questão pessoal, né? Porque minha família estava aqui no Rio e eu resolvi voltar então para o Rio para fazer o doutorado aqui. E aí eu fiz na UFRJ. Então, foram aqueles professores, mas foi bom que eu já tinha essa visão diferenciada da Unicamp, então as coisas foram se complementando. E a minha professora, a minha orientadora de doutorado, ela era credenciada, então, no curso de Ecologia da UFRJ, mas o laboratório dela ficava na UERJ, a Maria Alice, dos Santos Alves. Então, também tem essa outra conformação aí que as pessoas podem pensar, né? De repente fazer o curso numa universidade, mas com um orientador que tem um laboratório em outra universidade, mas que seja credenciado naquele curso de pós-graduação. Foi o meu caso. Que você não tinha tido contato durante a graduação, né, mestrado, com essa tua orientadora de doutorado também, então acrescentou outras coisas diferentes. Exatamente, né? Até um ambiente diferente, né, que era o UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então já diferente da UFRJ. Então, no mestrado eu fiz a coleta de dados no Parque Estadual Intervales, então Mata Atlântica, tal, eram fragmentos de mata secundária, mas estava dentro de uma matriz de floresta bem interessante. O que você queria ver? Era basicamente o deslocamento das aves dentro desse fragmento, deslocando as sementes, né? E fazendo essa dispersão de sementes, então, naquele local ali, e também ao longo do ano, como é que era essa variação de disponibilidade de frutos e consumo, interferindo nesse deslocamento das sementes. E aí foi bem interessante, assim, esse projeto, na verdade, foi sendo construído, eu não cheguei com o projeto todo pronto, né, no início do mestrado. No início a gente fez várias disciplinas, tal, e a gente foi construindo então a hipótese, né, do trabalho, junto com o meu orientador, que era o Wesley Silva, lá da Unicamp. E foi muito interessante, vários cursos de campo interessantes que inspiraram bastante, até os próprios cursos teóricos também inspiraram bastante. E na UFRJ também, alguns cursos bem interessantes. Eu também já vim no doutorado, já vim com uma ideia um pouco mais fechada, porque eu sabia que a Maria Alice trabalhava na Restinga de Ubatiba e se conhecia pouco da ecologia das aves da Restinga.
Então, eu vim com uma ideia de conhecer um pouco melhor a alimentação dessas aves, principalmente as frugívoras, né? E como a maior parte das aves frugívoras se alimenta também de artrópodes, né? De insetos. Eu fiz uma amostragem de artrópodes, fiz uma amostragem de frutos, vi preferências alimentares e germinação de sementes, fiz química de fruto. Então, foram várias perspectivas sobre a frugivoria e dispersão de sementes ali naquele ambiente de restinga, que é muito interessante também. A ideia era mais entender a história natural desse grupo de aves. Legal. Isso. Uhum. E é interessante porque você tem vários ambientes ali, o predominante é o moitas de clúzia, mas você também tem os cordões de mata. Eu também mostrei ali para ver como é que era o comportamento das aves ali dentro dos cordões de mata, mas tem muito pouca disponibilidade de frutos, então ficou uma coisa mais qualitativa ali dentro da mata. Então foi nesse sentido o doutorado. Bom, beleza. Então você fez a iniciação científica, fez com peixes, né, e depois com aves. Uma coisa legal que você falou, mas talvez deixar mais claro para quem está ouvindo, que você fez estágio com ecologia e o peixe ou a ave era só uma ferramenta, né? Então era só um grupo modelo, né? Então, modelo, exatamente. Isso é uma coisa importante, né? Depois você fez mestrado e doutorado e depois não seguiu a área acadêmica, né? Então, a primeira pergunta você desgostou? Que isso, você não queria mais acadêmica ou você queria a acadêmica, surgiu outra oportunidade? Como é que foi esse pulo para logo depois do doutorado você passou na IPE, né? Quanto tempo entre o doutorado e a IPE demorou para ser? Foi curto, né? Uns 3 anos, 4 anos? Na verdade, eu fiz o concurso antes de defender a tese. Ah, tá. Então foi imediato, né? Na verdade, a sequência foi assim. Terminei a graduação, fui para Campinas, fiz o mestrado, voltei para o Rio. Fiquei 1 ano como professora substituta. E depois eu entrei no doutorado. Quando eu estava lá pro meio do doutorado, eu senti... Não é que eu desgostei do meio acadêmico, assim, da pesquisa científica, não. Sempre gostei muito. Achava muito interessante as descobertas. É claro que era um pouco angustiante, principalmente no início da coleta de dados. Você não tem os dados, você fica achando, nossa, vai dar tudo errado. Não estou conseguindo obter os dados que eu esperava. Depois você vai vendo que você está construindo a sua base de dados, aquilo vai te dando, você vai conhecendo melhor o seu objeto de estudo, o seu ambiente de estudo, aquilo vai te dando mais conforto, vai te estimulando a continuar. Então isso aconteceu tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas do meio para o final do doutorado, eu comecei a ficar preocupada porque eu era muito workaholic. Então, eu fiquei preocupada em prejudicar muito minha vida pessoal se eu virasse professora universitária. Então, eu falei, gente, eu vou ficar trabalhando fim de semana, feriado, não vou ter férias. Eu comecei a achar aquilo preocupante. Não só você tinha esse perfil, né, de se preocupar com você, como também muitos professores universitários têm como modelo esse estilo de vida. Exatamente. Workaholic, né, vamos dizer assim. Né? E a minha orientadora de doutorado tem um pouco isso. Uhum. Percebi que assim, ela tem um laboratório muito dinâmico, com muitos alunos, muitos projetos, né, financiamento de pesquisa, mas eu vejo que ela é bem workaholic, né, até hoje. E esse modelo é que você ficou preocupado de... Exatamente, seguir esse modelo e prejudicar a minha vida pessoal. E no final do doutorado, eu acabei ficando grávida e não foi uma coisa totalmente planejada, mas meio que relaxada, que veio... Se viesse, foi feliz. Uhum. E apareceu o concurso, então, para a empresa de pesquisa energética. Naquele momento eu não sabia nada sobre planejamento energético, estudos energéticos, nada disso. Nem tinha ouvido falar da empresa? Nem tinha ouvido falar da empresa. Mas a empresa era recente. E eu conhecia a mãe de uma amiga minha, trabalhava lá. Ela era do CEPEL, que é o Centro de Pesquisas da Eletrobras, e estava cedida à EPE quando ela foi criada. Ela foi criada com algumas pessoas cedidas
de várias empresas do setor energético, né? Petrobras, Eletrobras, e que formaram aquele primeiro núcleo para dar vida à empresa. Depois foi sendo feito concurso público para contratar o efetivo, né? Para formar o corpo de funcionários da empresa. E a mãe de uma amiga minha estava cedida pelo CEPEL, trabalhando na EPE, e comentou sobre esse concurso. Coincidentemente, uma amiga minha, colega de doutorado, também orientanda da Maria Alice, na UERJ, estava fazendo doutorado também na mesma época, soube também do concurso, mas por outra origem. O marido dela já trabalhava em Furnas, né, que é uma empresa do setor elétrico, e comentou sobre o concurso. Então a gente chegou até a estudar juntas para a prova e tal, e a gente fez a prova. Ela também estava grávida, nós fizemos a prova juntas. Era obstetra junto E a gente fez a prova no final do ano de 2005. Eu defendi, se eu não me lembro, foi novembro de 2005, se eu não me engano. E eu defendi em fevereiro de 2006 o doutorado. E em julho, minha filha nasceu em junho de 2006, em julho saiu o resultado do concurso. Não, o resultado do concurso saiu antes, lá para abril. E a gente tinha ido muito bem na prova, tinha apresentação de títulos. Eu não tinha o diploma ainda, mas tudo bem. Servia a declaração de conclusão de curso, junto com o histórico. Apresentei e quando saiu o resultado final, eu tinha ficado em 4º lugar. E eram 3 vagas. Eram 3 vagas, nossa. E eu não entendi aquilo, entrei com recurso, só que o sistema da Seja Rio, no caso, né, que fazia, elaborava prova, né, e tudo, dava... Era um sistema de concurso, era pela Seja Rio. Eu não entendi por que eu não tinha pontuado como eu esperava, segundo os critérios do edital. Entrei com recurso, não obtive a pontuação da mesma forma. Depois, quando saiu em julho o resultado mesmo final, eu estava lá em 4º lugar. Entrei com mandado de segurança com um advogado, conhecido da família, para apresentar toda a documentação e entender por que tinha acontecido isso. E a Seja Rio teve que acatar a nossa argumentação porque era uma questão de interpretação do edital que dizia que eu tinha que apresentar também o histórico de mestrado. Enfim, eu não tinha apresentado porque eles não iam pontuar nada ali dentro, só o diploma em si. Então, mas eu fiquei em 2º lugar sob júdice, no final das contas, contando com os dados, a pontuação do mestrado. E eu fui chamada em novembro de 2007. Caramba, 1 ano e meio depois. Eles estavam estruturando a empresa, então eles estavam ampliando o espaço, fazendo obra. Eles foram chamando os concursados aos pouquinhos. E eu fui, então, entrei na EPE em novembro de 2007. Novembro? No final de 2007? Então 2 anos e meio. Mais de 1 ano depois. E, assim, pessoalmente foi até bom, porque a minha filha já estava maiorzinha, né? Já estava mais tranquila, quase 1 ano e meio. E no início eu fiquei bem perdida, assim, no trabalho, no dia a dia, mas todo mundo sentiu isso um pouco, né, na verdade. Porque era uma empresa nova, né, tinha só aquele corpo inicial, quando os concursados foram chegando, e o pessoal trouxe muito da experiência das outras empresas, de onde eles eram cedidos, e aos poucos aquelas ideias novas, né, que iam chegando junto com as pessoas foram também dando material novo para o trabalho ali da empresa. Então, a empresa de pesquisa energética, ela é uma empresa pública federal, ligada ao Ministério de Minas e Energia, e ela tem o papel de fazer estudos para subsidiar o planejamento energético. Então, era só para fazer estudos. Era Isso. como se fosse assim, querendo fazer uma política de fazer usinas hidrelétricas na Amazônia, né? Aí eles contactam a IPE para fazer o estudo lá? É assim que funciona? Isso, o Ministério de Minas faz a solicitação de algum estudo. A gente tem alguns estudos que são periódicos,
como o Balanço Energético Nacional, o Plano Decenal de Expansão de Energia. Esses estudos eles saem todo ano, né? O balanço energético é o consumo de energia do último ano, dos últimos 10 anos. Então, eles fazem toda uma análise de como foi o consumo de energia das diversas fontes no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. E todo ano ele é atualizado com mais um ano. E o Plano Decenal de Expansão de Energia, ele estuda, projeta o crescimento da demanda por energia e como esse crescimento vai ser atendido com as diversas fontes de energia, com o sistema de transmissão de energia elétrica. Então, esses estudos dão uma base para o governo, né, para o Ministério de Minas e Energia, tomar decisões. Então, se ele percebe que a demanda vai crescer muito rápido e a gente precisa incentivar determinada fonte de energia para atender aquela demanda, senão pode faltar energia nos próximos anos. Né, ter um apagão, alguma coisa assim. Exatamente. Então, isso é sinalizado por esses estudos que a EPE faz. Uhum. Né? Então, alguns estudos específicos podem, como você deu exemplo, podem ser demandados pelo Ministério, mas tem aqueles estudos mais periódicos, né? Gerais, né? Mais gerais que a gente já faz. E eu, particularmente, né, eu sou bióloga e continuo sendo bióloga. E trabalho na Superintendência de Meio Ambiente, dentro da Diretoria de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais, na IPE. E lá, na Superintendência de Meio Ambiente, a gente estuda os impactos ambientais relacionados, associados às fontes de energia, às linhas de transmissão e as atividades necessárias para você implantar algum projeto ou alguma atividade de exploração de petróleo, por exemplo. Então, eu, particularmente, desde que eu entrei, eu trabalhei basicamente com inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas. O que é inventário hidrelétrico? Inventário hidrelétrico é um levantamento do potencial de geração hidrelétrica numa determinada região, que seria a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma área que é drenada por rios que são afluentes de um rio principal. Então, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é uma área enorme, contém todos os afluentes do Rio São Francisco e o Rio São Francisco em si até a sua foz, né? Uhum. Então, a gente lá usa como área de estudo, o recorte da área de estudo é a bacia hidrográfica, para esse estudo de levantamento de potencial hidrelétrico. Então, o pessoal da engenharia vai localizar onde que você poderia alocar uma usina hidrelétrica nessa bacia hidrográfica. Quais são as condições geológicas, geomorfológicas que você tem e hidrológicas. Aqui seria interessante, aqui já não seria interessante. Você tem questões econômicas também. Aqui você tem bastante água, você tem uma queda, mas o terreno em volta é muito plano. Você teria que colocar muitos diques para fechar esse reservatório. Não vai valer a pena economicamente. Então, eles fazem toda essa análise técnica, econômica, e a gente faz uma análise socioambiental. Então, quais seriam as consequências, tanto para aquela sociedade em torno, quanto para o meio ambiente, de colocar uma hidrelétrica naquele ponto? Vocês são o eco chato da empresa. Amarra na árvore, né? Tá bom. Para a empresa, vocês lá vem a Verônica, a Verônica queria amarrar na árvore aqui. Olha, para falar a verdade, a gente tem bastante discussão mesmo lá dentro, nesse sentido, defendendo nosso ponto de vista. E quando a gente tem interlocução para fora da empresa, com o IBAMA e CMBio, nós somos os que querem construir hidrelétrica, né? Por exemplo, no caso de hidrelétrica, né? Sim, vocês são a esquerda a esquerda, vamos dizer, vocês são os ecochatos dentro da empresa, mas por IBAMA vocês ainda continuam sendo a empresa de construir a hidrelétrica. Pois né? Entendeu? Então assim, a gente fica nesse fogo cruzado. Vocês se apanham dos dois lados, né? Mas é bastante saudável, assim. Ao longo dos anos, a gente tem, inclusive, fazendo bastante
tem feito bastante interlocução com o CMBio, com o IBAMA e com o MMA diretamente, né, o Ministério do Meio Ambiente, e participado das discussões, que eles muitas vezes convidam a gente, justamente essas discussões de interface entre planejamento da energia, né, da geração, da transmissão de energia, e a preservação, né, conservação da biodiversidade. Então, ao longo do tempo, ao longo desses anos de existência do EPE, a gente participando dessas reuniões, eles começaram a ver que realmente a gente quer discutir para chegar no melhor ganha-ganha, né? No melhor cenário possível. Uhum. Então, só voltando então para o inventário hidrelétrico, a gente vê então quais seriam os possíveis impactos sobre a biota, sobre o meio físico, o meio socioeconômico. Vocês vão lá no campo? A gente faz algumas idas a campo também. No caso do inventário hidrelétrico, como ele é em nível de bacia hidrográfica, é um estudo em nível regional, de escala regional, a gente não pode entrar em muito detalhe, né? A gente tem que manter uma abrangência mais, né, generalizada. Mais generalizada. Isso. Diferente de um estudo de projeto. Então, existe um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental de uma usina hidrelétrica, que é acompanhado de um EIA-RIMA, o licenciamento dessa hidrelétrica. Sim. Aí, nesse estudo de um projeto específico, sim, tem pelo menos 1 ano de campo, seguindo o ciclo hidrológico, toda uma especificação, né, dada pelo órgão ambiental, licenciador, pode ser estadual, dependendo do rio, onde vai ser construída a hidrelétrica, onde se pretende construir, pode ser um órgão estadual, pode ser o IBAMA. Ele vai dar um termo de referência, especificando as condições, vai ser feito um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, audiência pública, toda aquela discussão ali específica, com muito detalhamento. Mas no nosso caso de inventário hidrelétrico, então a abordagem mais abrangente, não é tão detalhada. Tanto a parte social quanto a parte ambiental. Isso, mas existem entrevistas com algumas pessoas, existe coleta de dados. A gente teve, ao longo dos inventários que a gente realizou, coleta de amostra de água, para ver a qualidade da água, para ver transporte de sedimentos, para ver se tinha algum local de retenção de sedimento, no caso de construir uma hidrelétrica ali, se poderia ter algum problema, retenção de sedimentos, no caso deveria ter um problema então técnico-econômico do pessoal da engenharia, mas também a jusante daquele barramento poderia faltar sedimento, de repente, para determinada várzea que depende do aporte de sedimento constante, por exemplo, né? Então, um dos aspectos que a gente analisa, e já houve coleta de peixes em alguns inventários também. Ou usa dado já publicado? A parte dos dados é secundário. Tá. De bibliografia, teses, né, livros, relatórios. Inclusive, se tiverem projetos já implementados na região, a gente também utiliza esses dados de EIA, tentando generalizar aquele dado, não ficar com aquele dado muito detalhado, mas tentar de uma forma achar padrões naquela paisagem que a gente possa comparar os possíveis projetos de hidrelétrica e fazer diferentes combinações de projetos, que vai ser a nossa cascata, a gente chama de alternativa de divisão de queda. E a gente vai comparar essas alternativas de divisão de queda, que são esses conjuntos de aproveitamentos hidrelétricos. Legal. Então, essa metodologia foi desenvolvida pelo MME, né, coordenou o desenvolvimento dessa metodologia, começou lá no CEPEL. O MME, para quem não sabe, é o Ministério de Minas e Energia. Coordenou, então, uma revisão de um manual de inventário que foi criado pelo CEPEL em 97, coordenou essa revisão em 2007, e a gente usa aqueles critérios estabelecidos no manual. E são critérios que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, reconhece quando ela vai aprovar um estudo de inventário. Porque tem todo um passo a passo. Você vai fazer sobre determinados critérios, depois vai submeter a ANEEL para que ela reconheça, realmente, vocês fizeram da melhor forma possível aprovar o seu estudo. Então, para essa bacia hidrográfica, o potencial energético é esse aqui, e com esses aproveitamentos, essa é a melhor alternativa de divisão de queda para essa bacia hidrográfica.
Então, esse é o resultado final de um inventário hidrelétrico, que considera, mais uma vez, os impactos ambientais desses aproveitamentos que foram estudados. Legal. Né? Isso tudo demora mais ou menos quanto tempo? Em média, assim, 6 meses, 2 meses, 2 um ano? anos. 2 anos. Em média, 2 anos. A gente já fez, então, 7 inventários hidrelétricos, principalmente na Amazônia. E a gente sabe que tem uma complexidade maior, sociocultural, né? E ambiental muito grande, né? Então, são ambientes bastante sensíveis e então foram estudos bastante complexos. Mas estão todos disponíveis no site da EPE, os resumos da avaliação ambiental integrada, que é um estudo que a gente faz ao final do inventário. Né? A gente faz uma avaliação com recomendações e diretrizes daquele conjunto de empreendimentos que foi selecionado. A gente faz essa avaliação ambiental integrada e dá diretrizes e recomendações para melhor gestão ambiental da região e melhores diretrizes seriam boas práticas de empreendedores e das empresas do setor. Mas esse relatório é só da sua parte socioambiental, não? Esse relatório tem desde a parte, como você estava contando, da parte de engenharia e até... O relatório do inventário hidrelétrico, ele é bem pesado. O relatório do inventário hidrelétrico, ele contém todas essas análises, né? De engenharia, econômicas e ambientais, socioambientais. Ele é bastante pesado, ele está na ANEEL. Tá. A gente entrega ele na íntegra na ANEEL. Mas no site da EPE a gente publica um relatório mais enxuto, que tem um caráter mais de divulgação mesmo, e socioambiental. Tá. Que chama Avaliação Ambiental Integrada, AAI. Então no site da EPE você consegue... Só essa parte. Isso. Tá. E aí você estava falando uma das funções do seu cargo é fazer inventários hidrelétricos. O que mais? Isso. Lá também a equipe, que inclusive é bem interessante a gente falar que é multidisciplinar. A gente tem engenheiros civis, biólogos, engenheiros florestais, geógrafos, arquitetos. Então tem várias profissões, antropólogos, em que a interação é muito interessante. Eu aprendi muito com essas outras profissões e eu comecei a perceber o valor de cada uma delas num estudo bem completo, que é o que a gente tenta fazer. Então, eu costumo dizer assim, para você implantar um empreendimento lá na frente, é bom que seja feita toda uma análise bem detalhada de várias perspectivas, de vários aspectos desse empreendimento. Então, você tem aspectos técnicos, econômicos e de engenharia, mas você tem uma complexidade muito grande socioambiental que tem que ser considerada. Então, todas essas perspectivas diferentes conseguem dar essa ideia mais completa das reais consequências que você deve ter, tanto positivas quanto negativas, da implantação de um empreendimento de energia. E isso é muito interessante, toda essa interação interdisciplinar. Legal. E esses estudos de inventário foram os que eu mais me dediquei ao longo desses anos na EPE. A gente já estava um tempo sem fazer um novo estudo de inventário hidrelétrico. Mas eu também participei, desde o início, dos planos decenais de expansão de energia, principalmente no que diz respeito ao petróleo. Exploração e produção de petróleo e gás natural. Como assim? Lá na EPE, a gente tem a Diretoria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E eles fazem a previsão, né, de expansão desse setor nos planos decenais de energia. Então, eles projetam uma curva global de produção de petróleo e de gás natural para os próximos 10 anos. A gente também participa dessa análise, dessa curva. Tá, legal. Tentando analisar, né? onde estariam esses empreendimentos, quais as sensibilidades que a gente consegue analisar de uma forma bem abrangente, nível Brasil. Então, onde é que estão unidades de conservação, terras indígenas, áreas urbanas, e a gente dá uma sinalização para eles, vamos recortar aqui esse potencial
por exemplo, áreas de potencial que ainda não estão concedidas, né? Não tem um empreendedor. Então, a gente prevê que a ANP não vai conceder dentro de terra indígena, que é o que ela realmente tem se conduzido dessa forma. Então, então vamos recortar o potencial aqui, que está dentro de terra indígena, desse potencial de petróleo, desses volumes que a gente vai projetar nos próximos 10 anos. Dentro da terra, né? Isso, que está sob a terra. Sob a terra, né? Mas não no mar, né? Não marinho, que é o que tem bastante, né? Acaba que o maior potencial realmente está no mar, né? Na bacia de Campos e de Santos, né? No volume total. Mas, de qualquer forma, assim, a gente vê que a importância do petróleo também é regional. Então, tem as suas peculiaridades, né, não só de geração de royalties, né, benefícios regionais, mas tem de características do próprio óleo, dependendo da bacia sedimentária que ele foi formado e tal. Mas, então, a gente faz essa análise em conjunto com o pessoal da diretoria de petróleo. E depois que os projetos que vão proporcionar essa produção, né, projetada, são desenhados no mapa, a gente faz também uma análise, indicando oportunidades e desafios de gestão ambiental naquelas regiões. Então, tem uma análise que é muito interessante que a gente faz para o PDE, que é esse Plano Decenal de Expansão de Energia, também está disponível no site do EPE, que é a análise integrada. A gente tenta integrar todas as fontes de energia e as linhas de transmissão no mesmo mapa. Então, é claro que é de maneira esquematizada. Então, tem mapa do Brasil dividido em regiões, grandes regiões, e onde se espera a expansão de cada fonte, sinalizado. E a gente estabeleceu, então, alguns temas de gestão, temas importantes, né, relevantes para a gestão ambiental, como justamente terras indígenas, né, unidades de conservação. E a gente faz, então, essa análise integrada. Olha, nessa região aqui, a gente tem bastante terra indígena e vai ter expansão de petróleo, de hidrelétrica e de eólica. É importante verificar que a eólica tem um tipo de interação tal com essas áreas de sensibilidade, o petróleo tem essa outra interação, isso pode ter alguma cumulatividade ou pode ter alguma sinergia. A gente faz esse tipo de integração das informações, que é bastante interessante também. Legal. Então, eu também tenho trabalhado ao longo desses anos no Plano Decenal de Expansão de Energia. Que é essa geral, né? Que integra todos. Isso. Eu tenho feito a análise socioambiental, junto com outras pessoas, claro, do petróleo, e também participado dessa análise integrada que, na verdade, integra, né, várias fontes de energia, uma análise socioambiental integrada. E essas duas atividades foram predominantes. E, por conta dessa participação nas análises de petróleo, nos últimos anos eu tenho participado também de uma análise que foi construída junto com outros órgãos de governo, e agora a gente está elaborando um estudo que são as avaliações ambientais de áreas sedimentares. Que essas áreas sedimentares são áreas com potencial de produção de petróleo e gás natural. Em 2018, a gente contratou uma empresa de consultoria para elaborar o estudo ambiental de área sedimentar dos Solimões. Então, na bacia sedimentar dos Solimões, que não coincide completamente com a bacia hidrográfica dos Solimões, né? Um recorte um pouco diferente, mas é na região dos Solimões. A gente está desenvolvendo um estudo, porque nessa região tem potencial de petróleo. O Ministério de Minas e Energia indicou que seria interessante estudar essa região. Então, a gente tem essa contratada, elaborando o estudo, a gente acompanha, vai junto, as análises, discute. E a gente tem um comitê técnico de acompanhamento, que é um comitê interministerial, acompanhando a elaboração desse estudo. Então, tem uma complexidade até política de permitir esse acompanhamento, fazer reuniões e colher as contribuições dessas pessoas que são do Ministério do Meio Ambiente, do CMBio, do IBAMA, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, da ANA, Agência Nacional de Águas.
Então e do próprio MME, e colher todas essas contribuições, incorporar o estudo e ainda por cima fiscalizar o contrato. Que aí entra uma questão administrativa que tem uma complexidade bastante grande que a gente não está nada acostumado, né? Assim, ao longo do tempo lá na EPE a gente foi pegando um pouco esse traquejo, mas a gente teve que aprender muito sobre legislação e processos administrativos e gestão de contratos. Mas para fazer a sua parte mesmo? Assim, geralmente um estudo desse requer uma equipe de acompanhamento que acompanha a empresa de consultoria contratada, mas você precisa ter a figura do fiscal do contrato, né? Na verdade, o fiscal titular e o fiscal suplente. E essas duas figuras previstas na legislação, elas são representantes da administração pública, no caso da EPE, naquele contrato. Então, eles têm o papel de fiscalizar se o projeto básico, que é como se fosse um termo de referência, né, que veio no edital de licitação para a contratação daquela empresa de consultoria, se aquele edital está sendo seguido, se aquele projeto básico, com as especificações técnicas do estudo está sendo seguido. Então, o tempo inteiro você tem que verificar, olha só, o produto chegou, tem todo aquele conteúdo previsto lá naquele documento, no edital, projeto básico. Tem, não tem, cobra dali, olha só, gente, complementa, não complementa. Então, tem todo um passo a passo, tem uma burocracia grande, sempre, não é pequena, muito papel, mas, de certa forma, é necessário. A gente entende que é necessário para manter todo mundo na linha e cumprindo a legislação. E como a gente está numa empresa pública, tem toda uma fiscalização, uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Eu diria que é uma fiscalização da sociedade, né? Que a gente está ali representando o recurso público, né? Então a gente quer que aquele estudo que foi contratado, a gente vai pagar, né, às vezes milhões de reais por ele, que ele seja bem executado, porque o dinheiro público tem que ser bem empregado. Então essa é a nossa responsabilidade. E nesse caso, no estudo ambiental de áreas sedimentares de Solimões, a gente tem desempenhado dessa forma. E ainda tem aí 1 ano e meio quase de estudo. E é interessante que a metodologia dele foi baseada na avaliação ambiental estratégica e que ela tem algumas premissas de participação pública. Então tem alguns momentos em que a gente chama pessoas da região, faz uma oficina para colher informações da região. Tem alguns momentos específicos para isso. Você tem as temáticas de diagnóstico, elas são interdisciplinares, então não é como no EIA-RIMA, né, que você tem meio físico, meio biológico e socioeconômico. Não, a gente tem fatores críticos de decisão. Então são fatores integradores. Comunidades locais, você tem aspectos sociais e de recursos naturais sobre aquelas comunidades locais. Então, biodiversidade e ativos ambientais. Ali você também vai colocar recursos naturais que podem ser úteis para as comunidades, espécies ameaçadas. Então, você tem uma visão muito mais integrada desses meios, né, que estão separados no meio. Então, a gente segue bastante metodologia, bastante inspirada na avaliação ambiental estratégica. É claro que a avaliação estratégica, ela originalmente foi pensada para um planejamento intersetorial, e a gente está fazendo para um setor só. Mas, de qualquer forma, a gente acha que é um avanço já metodológico de ter uma visão mais abrangente, inclusive de outros setores, como input de informação para a gente. Então, o que os outros setores estão pensando para a região? Vamos evitar conflitos, vamos garantir sinergias positivas entre os setores, os outros setores e o setor de petróleo, que a gente está focando nesse caso. Os outros setores da própria EPE? Não, os outros setores econômicos para a região, agricultura, indústria, quais são os planos desses setores econômicos para a região e como que eles podem integrar da melhor forma com o que a gente está projetando de petróleo para aquela região. Então, é mais ou menos nessa linha. É esse mesmo tipo de estudo
está sendo feito para Sergipe-Alagoas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis. E a gente também participa do Comitê Técnico de Acompanhamento do estudo deles. Então é interessante, e a ANP participa do nosso. A gente está sempre trocando. São os primeiros estudos dessa natureza feitos aqui no Brasil. No Brasil, o setor de petróleo tem muita tradição de fazer a RIMA e tem uma ou outra avaliação mais abrangente, mas não tão abrangente como a gente está fazendo agora pela primeira vez. Então é um desafio até, mas está sendo bastante interessante essa interação com outras instituições, nessa construção. Legal. E quais são assim, os setores? Você falou da hidrelétrica, você falou do petróleo, biocombustível e gás natural. E tem eu estou curioso por causa do eólico e do fotovoltaico, que é o mais ecológico, vamos dizer assim, né? O menos problemático. Tem um setor só deles? Como é que é? Como que está crescendo? Como é que está indo essa parte aí? A participação da energia eólica aumentou muito na matriz energética. A matriz energética é um conjunto de fontes, né, de energia. Então, ao longo dos últimos anos, a participação da energia eólica aumentou bastante. E, apesar de ter essa imagem de mais limpa, tem os seus impactos. Né? Eu já até trabalhei um pouquinho no PDE, na parte de eólicas, então... Que seria... Quais seriam os impactos, de forma geral? A coisa de pegar aves, né? As aves, isso, né? Colisão quem de voa, aves, né? E morcego, né? Com as pás dos aerogeradores, né? Que são as hélices. E você tem, nos últimos anos, tem crescido uma discussão sobre os impactos sobre comunidades locais, principalmente no Nordeste. E alguns conflitos que têm se percebido, mas os próprios empreendedores, o próprio setor eólico está começando a se preocupar em compensar por alguns impactos que estão sendo causados de acesso a lagoas, por exemplo, acesso à praia, está impedindo impedimentos, né? Porque é uma barreira, vamos dizer assim, uma coisa grande que incomoda a passagem, uma coisa assim. Ou fica feio a paisagem, alguma coisa assim. Exatamente, impacto visual, né? Impacto na paisagem visual. Então você tem essas ocorrências e essa discussão está crescendo bastante, principalmente no Nordeste, porque cresceu muito. Foram instalados muitos parques, principalmente no litoral. Por causa de uma região bem boa, né? O potencial é muito alto lá. E o licenciamento é simplificado. Então, hoje em dia se preocupa com uma cumulatividade também de impactos que pode estar ocorrendo. Então, tem que se prestar atenção nessa questão. É claro que não tem jeito de gerar energia sem algum impacto. A gente precisa... minimizá-los, né? Exatamente. Mitigá-los, minimizá-los, né? E compensá-los quando não for possível diminuí-los, né? Assim. Mas a ideia da política energética, que está estabelecida até pelo Comitê Nacional de Política Energética, é de diversificar as fontes de energia. Então, você não centrar fogo numa fonte só. Botar todos os ovos de ouro numa mesma cesta, né? Isso, porque se você concentrar esforços numa fonte só, você pode ter um problema com aquela fonte e você perde tudo. Perde, então, a estabilidade do sistema. Solar tem crescido mais devagar, né, a participação na matriz energética, mas se vê muito que o potencial solar é muito para telhados, né? Então é uma geração mais distribuída. E a gente sempre pensa na matriz energética como a geração centralizada, que seriam grandes usinas. Poucas e grandes usinas. Gerando bastante para entrar num sistema interligado, que é um sistema interligado nacional, o SIM, que é aquele conjunto de grandes usinas com aquelas grandes linhas de transmissão, em que você troca energia. Isso também é interessante no Brasil. Você tem potenciais diferenciados, inclusive fontes diferenciadas nas regiões,
e elas estão jogando energia no sistema e abastecendo uma região, abastecendo outra, trocando entre as regiões. Isso é bastante interessante. O pessoal lá tem uma superintendência só de transmissão de energia elétrica que estuda todo esse balanço de elétrons entre as regiões e tal. Legal. Isso é bastante interessante também. E, então, essas fontes também merecem um olhar cuidadoso. Tem especialistas na EPE que tratam desses assuntos. E cada uma dessas fontes é um mundo de informação. Aí são setores diferentes, aí tem equipes trabalhando especificamente nesse setor? Tem equipes, lá ela é dividida então em 4 diretorias. A EPE é dividida em 4 diretorias. Uma de energia elétrica. Dentro da energia elétrica são 3 superintendências. Uma de planejamento, geração, uma de projeto, geração, outra de transmissão de energia elétrica. Dentro de planejamento, geração e de projeto de geração, você tem pessoas especializadas em fontes. Tá. E na minha diretoria, né, do qual eu faço parte, que é de estudos econômicos, energéticos e ambientais, a gente tem 2 superintendências. Tem a superintendência do meio ambiente e a superintendência de estudos econômicos e energéticos. Ali você também tem uma outra perspectiva das fontes de energia, né? Então, você tem todo um estudo de balanço energético, de recursos energéticos, como é que estão sendo usados os recursos energéticos no Brasil. Toda essa discussão. Tem a outra diretoria de petróleo, como eu falei anteriormente, que é de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Eles tratam de refino, como é a perspectiva de refino, perspectiva de exploração e produção de petróleo, de refino, de gasodutos, né, do transporte do gás no Brasil, de plantação de cana, né, que vai expandir isso, os biocombustíveis, né, o etanol, principalmente da cana, o biodiesel. Eles tratam dessa questão. E, no caso, a 4ª diretoria é mais de apoio, de gestão corporativa. Uhum. Então, não é dividido por essa fonte, né? É dividido por outra coisa, estrategicamente, fonte, né? Exatamente. É mais por perspectiva. Tá. No caso, tem a DPG, a Diretoria de Petróleo, sim, a maior, né? Algumas fontes, né? Uhum. O petróleo, o gás, e o biodiesel e os biocombustíveis, né? De maneira geral. E a elétrica é focada nas fontes elétricas, mas a de economia também tem uma interação bastante grande com a de elétrica em relação a essas fontes de geração elétrica. E a nuclear, então onde? Também elétrica. Tem uma pessoa que é especialista em nuclear, na verdade ela está na de economia, mas interage bastante com o pessoal de elétrica. Agora, uma coisa interessante, a gente fez há pouco tempo, lançou uma página dentro do site da EPE que chama ABCD Energia, tudo junto. Legal. Que é justamente para apresentar esses conceitos todos de planejamento energético, estudos de fontes de energia, de uma forma mais lúdica, né? A gente pensou muito em crianças. Legal. Mas está super interessante para adulto ter uma forma mais simples de lidar com esse tema. Para quem não sabe, todos esses links vão estar ali no post. Quem estiver interessado, é só procurar lá. Depois põe lá. Isso. Então, assim, recomendo que dê uma navegada no site da EPE para conhecer um pouco esses produtos, né, que a gente está mencionando aqui. E essa página do ABCD Energia, que também ajuda a entender um pouco mais esses conceitos, sim. de energia. Legal. Então, basicamente, o trabalho que você tem feito lá seria os inventários, seja elétrica ou alguma coisa do petróleo, mais ligado na parte socioambiental, né? Você está dentro de uma equipe lá de socioambiente, né? Para ver os impactos que podem estudar os possíveis impactos que podem acontecer caso o empreendimento que eles estão pensando lá no Ministério seja implantado. Beleza. Isso, nessa linha. Tá. No caso só um detalhe, né? Mas no caso dos inventários, a gente participa junto com o pessoal da engenharia nos inventários hidrelétricos. No caso do estudo de petróleo, ele não é bem um inventário porque o potencial geral já foi
Tá. meio que levantado para o Brasil. A gente tem também um produto que é o Zonamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, que é produzido dentro da EPE pela aquela diretoria de petróleo que eu mencionei, que é justamente esse levantamento geral do potencial de petróleo e gás natural. Então a gente já começou a estudar a perspectiva socioambiental dentro de uma área com um grande potencial. Tá. Né? A gente já partiu do potencial, a gente não está levantando o potencial. Tá. No caso do inventário hidrelétrico, como não tem nada, vocês estão fazendo pela primeira vez. Isso, é isso. Aí, do petróleo, assim, já tem, descartamos aqueles que têm pequeno potencial, vamos dentro daquele que tem grande potencial, ver o impacto que pode acontecer ali. Já está especificamente. Isso. Beleza. E aí também você estava explicando que parte do seu trabalho de tentar as ferramentas que vocês usam para saber se vai ter um alto impacto ou não são dados tanto primários de uma vez ou outra vocês vão lá no campo, mas é mais raro, e a maioria são dados secundários e gerais, né? Então secundários quando são mais específicos, pega uma tese ali ou contrata uma empresa para fazer alguma consultoria pontual, mas também como vocês têm trabalham numa escala mais de bacia hidrográfica, uma escala mais regional, vocês também não querem ter tantos detalhes. O que importa é o resultado geral, né, nessa escala. Não importa você ter, sei lá, aquele afluente do rio, na segunda curva ter bastante, sei lá, um bicho qualquer. Se vocês querem saber, na verdade, o impacto da bacia hidrográfica como um todo, né, e como isso vai ser comportado. Vai inundar, não vai inundar, esse pedaço aqui vai gerar pouca energia, vai ter que ter mais redução, mais gasto, uma coisa mais geral, assim, né? Isso. No caso dos inventários, a gente tentava achar padrões, inclusive de biodiversidade. Então, se na curva do rio tal tem uma espécie, como você falou, uma espécie que é muito sensível a alagamento, se alagar ali ela vai ser extinta, ela só ocorre ali, a gente tentava verificar por meio de imagem de satélite, classificação de vegetação, né? Se tinha um ambiente semelhante àquele a um outro lugar da bacia hidrográfica e tentava quantificar, nem que fosse relativamente, os projetos, né, os aproveitamentos que pudessem impactar esse tipo de ambiente em que supostamente tem aquela espécie. Então, a gente sempre tentando raciocinar de forma a encontrar padrões, né, e tentar generalizar para tirar conclusões semi-quantitativas, né, relativas, gerais, comparativas entre aqueles empreendimentos ali, aqueles aproveitamentos que a gente estava estudando. E lembrar que vocês estavam tentando calcular qual seria o menos impactante, né? Não é tentar evitar a hidrelétrica. Então, a hidrelétrica é um empreendimento energético. A gente precisa de energia. Vai ter que ter algum impacto. Assim, qual seria aquele empreendimento? Ou o empreendimento de tal maneira que seja implantado com o menor impacto possível. Né? Isso também é outra coisa que a gente tem que ficar... O pessoal tem que ficar em mente, porque, não, mas você trabalha lá e você liberou aquele empreendimento. Não, vocês não querem, né, liberar ou não. Qual seria esse é o jeito menos pior de a gente conseguir a energia. Né? Exatamente. Lembrando que todo mundo toma banho quente, usa forno elétrico, usa computador, usa celulares, né? Então a gente depende da energia, né? Legal. Eu sou um aluno que estou ouvindo esse podcast, esse episódio, me encantei, gostei da empresa, desse tipo de trabalho, do intuito de tentar minimizar esses impactos, né? E eu queria saber, assim, tem estágio? Como é que eles podem já tentar, no meio da graduação, entrar para ver se gostam ou não? E se sim, qual seria o caminho melhor, né? Existe um programa de estágio, mas a contratação dos estagiários é feita por meio de bancos de estágio, né? Existem umas empresas que são... existe um processo de concorrência entre essas empresas que vão estabelecer um banco de estágio, mas eu recomendo que a pessoa entre no site, busque por estágio, ou busque contato, no Fale Conosco, para saber como que é, qual é a melhor maneira, saber qual é a melhor maneira de tentar esse estágio. Tá. Existe, eu sei que
todo ano existe uma seleção de estagiários. Então, lá na Superintendência de Meio Ambiente, né, que seria mais adequado para os biólogos, né, no caso, os graduandos em ciências biológicas, em ecologia. Então, lá a gente já teve graduandos em ciências ambientais, engenharia ambiental, geografia. Então, tem essa possibilidade, sim. São aqueles estágios pagos? Não, são estágios remunerados. Estágios remunerados. Então, a pessoa só não pode estar formada. O critério é que ela esteja ainda na graduação. É porque na parte acadêmica a gente tem muito estágios não remunerados, são estágios de aprendizagem, né? Você está entrando no laboratório, ver se gosta ou não, aí depois você tenta uma bolsa de iniciação científica, né? Mas a maioria das empresas, que às vezes nem é chamado internamente de estágio, né? A gente que apelida esse de estágio, né? Mas nas empresas são quase que obrigatórios esse ter estágio remunerado, e é até difícil você ter um estágio voluntário, né? Lá na EPE, por causa da burocracia, né? Agora, não sei se empresas geradoras de energia, por exemplo, se você conhece uma usina solar, uma usina eólica, né, um parque eólico, de repente o empreendedor permite, né, que são empresas privadas, tem as regras particulares deles, de repente eles aceitam estágios voluntários para conhecer um pouco, né, a operação do empreendimento. Isso de repente é interessante, assim, de repente numa usina hidrelétrica, né? Sim. Então, em Minas tem bastante usina hidrelétrica. Sim. Então, até seria um bom começo, acho que a pessoa ir como curiosa, de repente conhecer a usina, no caso, por exemplo, e perguntar dessa possibilidade. Legal. Seria um caminho. Ou no site, né? Ou ver alguma coisa no site, com né? certeza. Hoje tem muita informação nos sites das empresas, né? E essas oportunidades de estágio também aparecem lá. Outra coisa que eu acho que o pessoal tem muita curiosidade você mudou da parte acadêmica, fez lá mestrado, doutorado, e foi para essa parte muito mais aplicada, né? E aí as pessoas têm a seguinte curiosidade: o que você aprendeu durante a parte acadêmica, desde a graduação e tudo? Quais foram os seus treinamentos e também habilidades que você aprendeu, e também conteúdos, né, que você usa diretamente lá, que são importantes para as pessoas já prestarem atenção nessas habilidades ou nesse conteúdo para se querem seguir esse caminho. E o contrário também, o que você sentiu falta que não teve durante a sua parte acadêmica? Putz, se eu tivesse tido mais dessa habilidade ou desse conteúdo, e aí seria melhor, né? Alguma coisa assim. Então, o que você teve e o que você não teve? Olha, lá na Superintendência de Meio Ambiente, como você tem uma equipe multidisciplinar, então todo conhecimento específico é bem-vindo. A gente tem muita discussão interdisciplinar, muita discussão. Legal. Eu, particularmente, acho que a ecologia, dentre as opções de bacharelado que a gente teve, seria mais ramo das ciências biológicas mais objetivo. Acho que ele propõe análise de padrões, encontrar padrões, analisar de maneira mais objetiva as informações biológicas. Você diz mais objetivo para o trabalho que você está vendo agora? De maneira geral. Vejo a zoologia, botânica, ciências mais descritivas. Né? Claro que dentro da biologia, dentro da botânica, dentro da zoologia, tem diversas sub-áreas, né? Sub-áreas. Mas, de maneira geral, acho que a ecologia se propõe a ser uma ciência mais objetiva. Então, isso acho que me ajudou nessas discussões interdisciplinares também. Entendeu? Não ficar muito no descritivo e tentar puxar padrões. Olha, eu tenho esses padrões aqui biológicos, vamos ver os padrões culturais, vamos interagir isso aqui dessa forma. Né, uma discussão, favorecer uma discussão mais objetiva, eu acho. E o que eu senti, que eu tive um ganho enorme, foi justamente essa interdisciplinaridade, que a gente na faculdade não teve. Sim, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então, a gente é formado para ser um especialista. E
claro, a gente fez muitas disciplinas, foi uma graduação bastante completa, digamos assim, repleta de disciplinas, de muita... Até demais, eu acho. Mas é interessante essa interdisciplinaridade, acho que para a vida de um profissional que trabalha com ciência aplicada. Acho que isso é muito importante. Lá dentro também a gente aprende a se virar a falar na língua dos engenheiros, que é com quem a gente vai interagir muito também, né? A maior quantidade de pessoas são engenheiros lá, né? Isso, na empresa, sim, da parte da área fim, como a gente chama, né? Da empresa, a maior parte é engenheiro. Então, quando a gente precisava fazer reuniões técnicas, a equipe de meio ambiente e a equipe de engenharia de inventário, a gente precisava se fazer entender objetivamente, né, qual era o nosso ponto de vista em termos socioambientais daquele empreendimento, por exemplo. Uhum. E eles apresentavam, então, os parâmetros deles, e a gente tinha que ser bem objetivo também para conversar e trocar ideias, senão a gente ficava perdido. Uhum. A outra coisa que fez falta, também aprendi bastante, foi direito ambiental e direito administrativo. Uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter desde a escola, que eu sinto muita falta, não diria direito constitucional, mas pelo menos alguma ideia de como é que funciona o governo. Acho que isso é interessante. Porque mesmo se você for trabalhar, se você não for trabalhar numa empresa do governo, se você for trabalhar numa empresa de consultoria, né, vira e mexe você vai cair num contrato com uma empresa do governo. Como lei edital, essas coisas assim? Exatamente. É interessante você saber como é que funciona a estrutura, de maneira geral, do governo, uhum. e ter uma noção de direito administrativo para conseguir compreender ali o edital. É claro que o ideal é que a empresa de consultoria tenha um assessor jurídico, sim, que vai destrinchar aquele edital. Mas tem uma parte técnica do edital, né, que tem nuances administrativas misturadas ali com as técnicas, e é interessante você ter essa preocupação de enxergar essas nuances técnicas ali no edital. Se você tiver um pouco de conhecimento de, talvez, direito ambiental, um pouquinho de estrutura do governo, né? Uhum. Não sei, um pouquinho de direito administrativo e constitucional, talvez te ajude. Você quer transformar a escola numa escola de direito, universidade de direito. Então, entendi. Não, longe de mim. Não, tô brincando. Quer ter uma noção mais básica do funcionamento geral do governo, das áreas burocráticas, administrativas, né? Uhum. Legal. De repente, uma disciplina de administração pública. Não é o que a gente tinha antigamente de civil. O SPB. O que era isso mesmo, né? É organização social. SPB. Até o que faz o senador, o que faz um deputado, também tinha essa parte, não tinha? Mas foi resquício da ditadura. Tá. Ficou esquisito. Ficou muito. E talvez a gente não tivesse maturidade para entender isso, né? Naquela idade. Momento, né? Sei lá, ensino médio, eu tive isso, sei lá, 7ª série. Uhum. Pra que eu vou fazer aquilo? Aquilo fica tão longe da realidade da pessoa. Uhum. Legal. Então, quer dizer, resumindo, a parte de direito e administração, então, lidar com editais, que existem editais, tem pessoas que nem sabem que tem editais, quer dizer, você pedir grana ou conseguir grana para fazer sua pesquisa na parte acadêmica, ou fora da academia também, como você vai conseguir grana na sua empresa, você depende de editais, ou de empresas, ou lógico, de empresas privadas que vão te contratar, né? Mas quando for parte do governo, você precisa concorrer a esses editais. É nisso que você estava falando que seria interessante você saber, todo mundo entender um pouquinho sobre isso, né? Isso, interessante. E especificamente da biologia dentro das áreas. Estou falando biologia aqui, mas na verdade a gente pode estender as áreas, qualquer área ambiental, né? Como você falou, tem várias pessoas de ciências ambientais, de engenharia ambiental, né? Então, poderia saber um pouquinho mais de direito ambiental de forma geral. Até para passar em concurso, provavelmente você deve ter feito a prova de ter caído coisa de direito, né? Sim. Uhum.
parte de SIG, essas coisas, você acha que vale a pena? Olha, Sistema de Informação Geográfica? É muito interessante lá. A gente acaba tendo contato, mas eu não trabalho rotineiramente com SIG, não. Eu trabalho eventualmente. Preciso fazer um mapa para compor um relatório, então eu fiz um curso básico e eu consigo construir um mapa. Tá. Eu já precisei fazer análises mais aprofundadas, eu peço ajuda porque tem uma equipe dedicada Legal. para análise de SIG. Uhum. E é um pessoal que principalmente trabalha com análise socioambiental de planejamento da transmissão de energia elétrica. Uhum. Então eles olham, né, com os mapas de classificação de vegetação, né, de uso e ocupação do território, onde deveria passar o corredor da linha de transmissão. Então vamos desviar aqui dessa cidade, vamos desviar dessa unidade de conservação. Eles fazem também essa análise muito em SIG. Tá. Então você tem um cargo específico no concurso que é para isso. Análises espaciais. Geralmente entram os geógrafos. Uhum. Então eles são nossa referência. Então você não necessitaria você saber disso, porque ou você vai aprender lá dentro o básico, ou você, quando é muito avançado, pode pedir ajuda aos universitários. Basicamente esse é meu hábito lá dentro. Tá. Eu não precisaria saber, não, mas é muito interessante, é gostoso trabalhar com o SIG. E você, peraí, como é que é aquela área mesmo? Será que tem alguma floresta perto, tem um morro e tal? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente consulta bastante o Google Earth. Uhum. E... Ainda mais que é padrões gerais, né? Você precisa dessa coisa geral, regional, né? Isso. Uhum. Precisa ter essa noção mesmo de satélite, digamos assim, né? Então é interessante, mas não é essencial, não. Só para aqueles cargos específicos mesmo. São habilidades que você consegue ao longo da carreira desenvolvendo, né? Aí talvez, Vera, uma coisa importante que eu vejo muita gente também falando com a gente lá, a parte da iniciação científica. Então a gente fica batendo na tecla de que mesmo quem não vai fazer parte acadêmica se beneficia de fazer uma iniciação científica. Porque iniciação científica não é só para a academia. Então, me fala mais ou menos do que você trabalha hoje, o que a iniciação científica te ajudou no trabalho atual, né? Qual a habilidade que você desenvolveu lá atrás, ou conteúdo também, né? Que está te ajudando no emprego atual, que não é acadêmico, né? Bom, foram vários aspectos. Desde de estruturar as várias etapas de um projeto, que pode ser científico ou técnico, que é da coleta das hipóteses, coleta de dados, da organização daquele banco de dados, da análise de dados, de levantamento de dados secundários, bibliografia, para que você estruture a sua discussão, e toda uma organização de um relatório, né, que é semelhante a um artigo científico que a gente exercita na iniciação científica. É treinado. Também, né, é treinado na construção desse artigo, é semelhante à construção de um relatório também. E isso tudo, é claro, como eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu acabei exercitando mais ainda, né, nessas outras ocasiões, nesses outros cursos. Mas se eu tivesse saído da graduação para uma consultoria, por exemplo, a iniciação científica teria sido fundamental para mim. Porque, justamente, eu exercitei, além dessas habilidades todas que eu falei, uma vida em equipe, por exemplo. Né? A vida em equipe, por mais que você faça trabalho em grupo, nas disciplinas, não é a mesma coisa. Você tem uma rotina de laboratório, né, saber como se comportar naquela equipe, existem aquelas regras específicas daquele laboratório. E a sua responsabilidade específica. Exatamente, também, né? a sua responsabilidade. Eu tive uma bolsa, eu tinha que fazer relatório para prestação de contas para o CNPq. Então, isso tudo é importante. Você acaba lidando com algum nível de burocracia também, que você vai lidar na vida, qualquer trabalho que você faça. Então, a iniciação científica foi primordial para ter um pouco de traquejo nas questões mais práticas do trabalho. Legal. Né? E essa iniciação científica tem universidades que classificam iniciação científica só a quem ganhou bolsa. Não, você pode fazer um estágio curricular, você pode ser iniciação científica voluntária. Então,
quem está aí na graduação, ou quem não entrou ainda, se atente a tentar fazer a iniciação científica, que é super importante para qualquer carreira, seja ela acadêmica ou não, após a universidade, né? E aí a última pergunta, a derradeira, queria que você falasse o que você recomendaria para alguém que está na graduação e quer mais ou menos cursar uma área não acadêmica ou até exclusivamente a sua área, né, de trabalho. Eu vejo várias formas, várias sub-áreas de atuação na área de energia e meio ambiente, que são as consultorias. Existem várias empresas de consultoria, principalmente prestam serviço para empresas de energia, sejam do governo, como a Eletrobras, sejam geradoras de energia ou transmissoras de energia, elaborando estudos de impacto ambiental para licenciamento. Então, você tem essas empresas de consultoria, prestando serviço para outras empresas. Você tem as operadoras de geração, transmissão de energia. Ali dentro, geralmente, eles têm também pelo menos um biólogo responsável, alguém de meio ambiente responsável, né, por coordenar as questões de meio ambiente da operação do empreendimento. Você tem as empresas do governo, como eu falei, a Eletrobras, o grupo Eletrobras, você tem a Petrobras, você tem as agências, todas essas empresas, e a empresa de pesquisa energética, onde eu trabalho, todas essas empresas, essas instituições de governo possuem também suas equipes de meio ambiente. E é interessante que é possível também fazer uma pós-graduação em energia e meio ambiente. Então, você tem pós-graduação em energia, com algumas disciplinas em meio ambiente, ou você tem pós-graduação em energia e meio ambiente. Por exemplo, você tem na COP, da FRJ, uma pós-graduação em energia e meio ambiente. Quando você fala pós-graduação, pode ser tanto lato sensu quanto estrito sensu, ou seja, sim, tanto mestrado, doutorado, quanto um aperfeiçoamento pós-graduação, né? Isso, existem esses dois tipos, lato sensu e estrito sensu, na COP. A gente tem uma colega de graduação que também trabalha num curso de pós-graduação em energia e que tem também um viés de meio ambiente na Unifesp, no campus de Santos. Então, você tem alguns cursos também que você pode fazer após o término da sua graduação para ir entrando um pouco mais nesse assunto. Mas é interessante também partir para uma coisa prática, tentar um estágio, mesmo como você falou, não remunerado, numa empresa de energia, pesquisar nos sites, para se inteirar e tentar uma oportunidade de entrar no meio e vivenciar então essas discussões já na prática. Legal. Então, eu queria agradecer a participação da Verônica e aí vamos despedir para os ouvintes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.